Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levanta consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou-se aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Então disse: Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 46. Sempre que nós nos pegamos passando por situações desafiadoras, por situações difíceis, a pergunta que toma conta do nosso ser é: o que fazer? Como proceder diante dessa situação? Aqui nós vemos uma passagem bastante conhecida por nós. Nós vemos uma passagem muito importante. Nós vemos aqui um momento importante não só da vida de Jesus, mas como também da nossa vida hoje. Aqui nós vemos um momento em que Jesus ele se angustia diante do Pai. Jesus estava, a Bíblia diz aqui que ele estava sobre muita angústia. E aqui nós vemos um momento em que Jesus ele é tomado por aquela angústia. E muitas vezes hoje, quando nós passamos por situações em que somos tomados por muita angústia, nós somos também tomados por uma gama de sentimentos, muitas vezes culpa, muitas vezes medo, culpa por estar sentindo aquilo. Será que eu devo sentir isso? Será que eu devo sentir isso? Será que eu devo me sentir dessa forma? Medo do que será, dúvida de como proceder, de como agir. Muitas vezes nós nos encontramos diante de situações desafiadoras em que nós olhamos e dizemos: meu Deus, para onde eu vou? Que caminho eu devo seguir? O que eu devo fazer? E nós nos sentimos perdidos muitas vezes diante de situações desafiadoras. Aqui nós vemos que Jesus ele roga ao Pai. O primeiro ponto que nós devemos focar e aprender com Jesus acerca de como proceder diante de grande dor e também acerca de como nos sentir diante de grande dor. Aqui no versículo 38, ele vai dizer: Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Veja bem, nós estamos falando do Filho de Deus, nós estamos falando do próprio Jesus. Jesus, o Filho de Deus, estava tomado neste momento em que ele orava aqui no Getsêmani por uma tristeza mortal. É normal sentirmos uma tristeza mortal quando estamos passando por desafios. É normal sentirmos uma tristeza mortal quando muitas vezes estamos passando por desertos que nós olhamos e dizemos: meu Deus, mas o que é isso? É normal nos sentirmos em tristeza mortal quando estamos diante de situações que nos geram dor extrema. O Filho de Deus sentiu tristeza mortal. E é normal que também sintamos. E uma das coisas que nós precisamos ter em mente
é que nós não devemos sentir culpa por sentirmos tristeza mortal em momentos em que é devido sentir aquilo, em momentos em que estamos propensos a sentir aquilo. O problema não é sentir tristeza mortal, o problema é você se entregar àquela tristeza. O problema habita em o que você vai fazer diante daquela tristeza. O problema surge quando nós nos permitimos nos afundar mais e mais e mais e mais nessa tristeza mortal. Aqui nós vemos o momento em que o Filho de Deus estava em tristeza mortal. Em um momento, nós não devemos nos sentir de forma alguma culpados por sentir tristeza mortal, muitas vezes diante de processos em que o Senhor nos possibilita, nos proporciona, nos submete. Mas o X da questão está em o que nós fazemos depois dela, o que nós fazemos a partir dela, o que nós fazemos com ela. Estamos nos permitindo nos afundar cada vez mais nessa tristeza ou estamos, assim como Jesus, levando a nossa tristeza diante do Pai? Estamos permitindo que essa tristeza faça morada contínua e permanente em nosso coração, ou estamos pegando essa tristeza, sentindo ela, processando ela, entendendo o contexto, entendendo o momento, entendendo a situação, processando a situação, pegando todo esse arcabouço, toda essa trouxa de coisas e levando diante do Pai. Porque foi isso que Jesus fez. O Filho de Deus estava diante de uma tristeza mortal. E o que é que ele faz diante dessa tristeza? Ele coloca diante do Pai. No versículo seguinte, nós vamos ver o momento em que Jesus ele pede. Ele olha para o Pai e diz: Pai, será que não seria possível que esse cálice passasse de mim, não? Será que não seria possível que eu não necessitasse passar por tamanha dor? Será que não teria aí uma outra possibilidade? Será que não haveria aí um plano B? Agora, com as minhas palavras, será que não seria possível recalcular essa rota aí, mudar esse plano, passar esse cálice de mim? Jesus estava tomado de tristeza, angústia, dor, medo, com certeza. E ele ora ao Pai: Senhor, será que não seria possível? Será que não seria possível colocar um ponto final nessa história de uma outra forma? O Filho de Deus, é dele que estamos falando. Se o Filho de Deus fez tal oração, por que nos sentimos culpados, nós, diante de momentos em que nós sentimos essa vontade? Nós sentimos essa vontade, Senhor, mas será que não seria possível o Senhor colocar um ponto final nessa história de uma vez por todas? Quantas vezes nós não nos vemos diante de situações extremas da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa trajetória, que a angústia é tanta que o desejo é de morte? Quantas vezes? Quantas vezes? E tá tudo bem. O próprio Filho de Deus orou: Pai, passa. Mesmo ele sabendo que aquele era o plano, que aquele era o plano A e único plano, mas ele vai lá e ora: Pai, se possível for, afasta. Mas aí vem o ponto-chave. Vem a segunda parte do versículo. Vem a grande virada de chave, onde ele vai dizer: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O X da questão não é como nós muitas vezes começamos, mas muitas vezes como nós terminamos. Jesus começou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas como ele termina? Contudo, não seja como eu quero. A vontade dele era de fugir, a vontade dele era naquele momento ali, era de jogar a toalha. A vontade dele era de sair correndo e fugir, porque ele sabia o tamanho da dor que ele teria que enfrentar. Ele sabia o tamanho da dor que ele teria que enfrentar por pessoas que, mesmo assim, ainda não o aceitariam. Por pessoas que, mesmo assim, ainda o rejeitariam. Mas ele ora e diz: Pai, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
E por mais que muitas vezes a nossa vontade seja de desistir, por mais que muitas vezes a nossa vontade seja de jogar a toalha, por mais que muitas vezes a nossa vontade seja de não persistir mais, nosso coração deve estar voltado inteiramente para o nosso Senhor, porque uma vez que nós confiamos nele, nós entendemos que é dele que vem a força, nós entendemos que é dele que vem o refrigério, nós entendemos que é dele que vem o auxílio, é dele que vem o reforço naquele momento em que o barco está afundando. O filho conhecia o pai e por isso orou: Pai, contudo que não seja como eu quero, mas como tu queres. E assim é conosco também, uma vez que nós verdadeiramente conhecemos o Deus ao qual nós dizemos servir. E o que nós devemos fazer quando a coisa fica difícil demais? O que nós devemos fazer quando a situação é grande demais, parece ser assustadoramente maior que nós mesmos? Oramos, buscamos, nos lançamos aos pés do nosso amado, crendo que a nossa esperança está nele, a nossa esperança deve estar nele. Oramos, colocamos as nossas ansiedades diante dele, oramos, colocamos os nossos medos diante dele, sem hipocrisia, sem máscaras, sem maquiagem, sem nada que camufle quem de fato nós somos e o que de fato nós estamos sentindo. O problema é que muitas vezes nós temos medo de colocar diante do Senhor como de fato nós nos sentimos. E é aí que mora o X da questão. Porque uma vez que nós somos íntimos com o Senhor, nós não temos medo ou receio de colocar diante dele como de fato nós nos sentimos. Não é assim que nós fazemos com os nossos melhores amigos? Abrimos o nosso coração, desabafamos, falamos como nós nos sentimos, mas quando nós nos dirigimos ao Senhor, muitas vezes nós criamos uma distância tão grande, um obstáculo tão grande. E não precisa. Não é isso que ele quer e não é disso que ele precisa. O que ele precisa é do nosso coração sincero e quebrantado diante dele. O que ele precisa é da nossa sinceridade de coração. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo: nossa, mas o Filho de Deus. O Filho de Deus estava pedindo para o Pai não dar continuidade ao plano, porque foi isso que aconteceu aqui nesse momento. Pai, se possível, for, muda o plano. Pai, se possível for, me desvia aí desse plano, me tira aí desse plano, porque essa dor parece grande demais. Mas contudo, não seja como o meu coração quer, mas como o teu coração quer. Porque eu sei que tu estás no controle. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sei, Pai, eu te conheço, eu sei quem você é. E eu nunca vi você perder o controle uma vez sequer. E eu sei que assim também será nesse momento. Quando as coisas ficaram difíceis, Jesus orou. Quando as coisas ficaram difíceis, Jesus se colocou diante do Pai, derramou a sua confiança diante do Pai. Quando as coisas ficaram difíceis, Jesus colocou diante do Pai toda aquela carga de medo, de angústia, de receio, de vontade de desistir, de vontade de retroceder, de vontade de não prosseguir, de vontade de voltar para trás, de vontade de não ir. Mesmo sabendo que aquele era o único plano. E o que nós fazemos quando nós estamos diante de situações de dor, de tristeza mortal? O que nós fazemos? Pergunte isso para si mesmo. Perguntemos isso para nós mesmos. O que eu tenho feito quando eu me vejo diante de uma situação de tristeza mortal? Será que eu tenho me entregado à depressão? Será que eu tenho me entregado à ansiedade? Será que eu tenho me entregado à dúvida, à angústia, ao medo? Ou será que eu tenho sentido tudo isso, mas tenho pego tudo isso e derramado diante dos pés do meu Pai? Será que eu tenho me entregado a todos esses sentimentos? Ou será que eu tenho pego tudo isso, feito uma trouxa, dado um nó e colocado diante dos pés do meu Pai? Que é muito maior que eu, que é muito maior que qualquer situação, que é muito maior que qualquer dor, que é muito maior que qualquer depressão, que é muito maior que qualquer ansiedade, qualquer angústia. Jesus orou.
com sinceridade de coração. Ele não teve medo, mesmo ele sendo filho de Deus, ele não teve medo de colocar diante do seu pai exatamente como ele se sentia. E muitas vezes nós queremos, diante de Deus, fazer como aquele publicano, né? Orar, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, lindo é. Quando dentro de você está chorando e pranteando, ó Senhor, eu tô com vontade de desistir, eu quero jogar a toalha, eu não quero mais continuar, eu não quero mais orar por essa causa, eu não quero mais continuar perseverando, já são tantos anos, Senhor, esperando. Já são tantos anos, Senhor, orando. Já são tantos anos, Senhor, crendo que eu não quero mais. Mas por fora você está orando como, ó Deus Todo-Poderoso, publicano. Não é isso que o Senhor quer de nós? Ele quer que nos acheguemos a Ele com o coração sincero e quebrantado. É isso que agrada o Senhor. É isso que nos aproxima dele, é isso que move o coração dele, a Bíblia vai dizer. É isso que abre a porta daquele milagre, sabe? É isso que move as coisas, é isso que gera um milagre, aquele milagre que muitas vezes nós estamos esperando, mas muitas vezes não estamos alcançando porque não estamos nos entregando como deveríamos estar nos entregando. Perseveremos, oremos, sejamos sinceros diante do nosso Deus. Pai, tá aqui. O meu coração tá doendo. Tá aqui. Meu coração tá doendo, eu tô angustiada, eu tô triste. Eu tô me sentindo depressiva, eu tô ansiosa. Eu não sei como agir, eu não sei como proceder. Eu sinto raiva, eu sinto rancor, eu tô sentindo ódio, é assim que eu tô me sentindo. E eu preciso de ajuda. Senhor, me direciona, Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso. Senhor, me ajuda a entender e me ensina como proceder. Me liberta daquilo que não provém de Ti e me ajuda a caminhar segundo os propósitos do Teu coração. É isso que o Senhor quer de nós, sinceridade de coração. Chegar diante dEle como de fato estamos, sem máscaras, sem camuflagem alguma. Quando as coisas ficam difíceis, é isso que o Senhor espera de nós. Quando as coisas ficam difíceis, é isso que nós devemos fazer. Quando as coisas ficam difíceis, é se achegar diante do Senhor com sinceridade de coração que vai fazer com que o milagre aconteça. Quando as coisas ficam difíceis, precisamos nos derramar aos pés do nosso amado, crendo que Ele fará infinitamente mais, muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou sequer a nossa mente jamais imaginou.